Fala galera do Legião Songs, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta e compartilhe os conteúdos, beleza? Para ajudar mais gente aí. Hoje nós vamos conversar com o Pedro Feitosa, beleza Pedro? Vamos lá. Ale, boa tarde. Repetindo a pergunta anterior do vídeo 235 nesse vídeo, já que você não respondeu, sei que são muitas e não dá para você responder todas. É sobre meus cardeais, pois só crio cardeal. Estou pensando em deixar meus cardeais no viveiro, caso não haja briga, alimentá-los com tudo de melhor e soltá-los juntos. Colocar ninho, palha e ver o que acontece. Há possibilidade de chegarem a procriar assim? A outra é, por que meu cardeal mestre não para de cantar e fica muito fogoso, mesmo muda de pena brava? Tanto faz estar sozinho ou com outros pássaros, o bicho não tem uma muda que faz mais frio. Obrigado. Tá. Seguinte, Pedro, em primeiro lugar, eu respondi a sua pergunta, tá? Você não deve ter conferido no canal, sempre tenho falado para vocês que às vezes perguntas às vezes mais simples, que é tipo só sim ou não, tá? Que não envolve nada mais assim específico, às vezes eu costumo responder no canal. Eu já li a sua pergunta, não é a primeira vez que você está fazendo. Eu já respondi ela há tempos atrás, tá? Pode olhar lá no canal, que eu devo ter respondido para você na parte de baixo da sua questão, a respeito dessa criação de viveiro. Ainda eu lembro até o que eu falei para você, tá? Mas é o seguinte, vou te responder novamente aqui. É o seguinte, esse manejo que você falou aí do cardeal, eu já respondi para você da outra vez, se você for lá conferir, você vai ver. Eu falei para você que não é o ideal, tá? Porém, há probabilidade sim dele reproduzir dessa forma, tá? De você soltar eles no viveiro lá e deixar eles junto com água, comida e ninho, sim. Há uma grande probabilidade deles procriarem, tá bom? Mas eu sempre procuro trazer o caminho um pouco mais fácil para vocês, tá? Principalmente para vocês aí que às vezes eu vejo que não tem experiência, que não é criador já antigo. Depois que você tem uma certa experiência, vamos dizer assim, que muda pouca coisa, né? Logicamente, muda alguns manejos de espécie para espécie, mas o caminho das pedras mais ou menos é o mesmo, tá? Então, outra pergunta que você me fez é por que seu cardeal mestre ele não para de cantar? Provavelmente você está com um cardeal que seja crônico, tá? O que são pássaros crônicos? São pássaros que devido a alguma desregulagem hormonal, tá? Uma disfunção hormonal, eles apresentam a característica de estarem sempre fogosos, ou seja, sempre aí com seus hormônios, principalmente testosterona, mais acima do normal dos outros pássaros, tá? E também outros hormônios aí estimulantes, como às vezes algumas gonadotrofinas e outros hormônios responsáveis por estímulo de canto, período reprodutivo e etc, tá? Até os problemas também aí com, às vezes, fotoperíodos e etc, tá? Podem ocasionar esse tipo de comportamento no pássaro. Existe uma grande maioria, tá, de pássaros, às vezes crônicos, são esses pássaros que não param de cantar, que eles são estéreis às vezes, tá? Eles costumam não encher ovo, mas você vai ter que testar, tá bom? O seu pássaro aí, se ele vai encher ovo. Se ele encher, cara, pô, você tem uma mosca branca na mão, tá? Que é bem interessante, eu acredito que a maioria dos criadores aí gostariam de ter pássaros crônicos, tá? Pela questão de canto, tá? De poder ouvir os pássaros cantarem mais tempo durante o ano, tá bom? Mas, logicamente, né, aquilo que a gente fala, às vezes, toda boa dádiva, às vezes, vem também com um outro... vamos dizer assim, com uma certa cruz, né? Então às vezes o criador tem um passarinho que tem ótimo assim, qualidade de canto o ano inteiro, mas às vezes o passarinho não enche ovo, né? Então se você conseguir juntar as duas coisas no mesmo pássaro, show de bola, você está de parabéns, beleza? Um grande abraço então. O Leandro Luiz, beleza Leandro? Vamos lá. Boa noite, Ali. Adquiri uma fêmea de azulão, cheguei com ela no dia, no outro percebi que ela está abrindo o bico um pouco, meio cansada, sintomas de ácaros de traqueia. O antigo dono forneceu Cocidex há 15 dias. Quantos dias tem que aguardar para administrar o Ivomec para prevenção de ácaro? Tá, seguinte amigo,
o Ivomec você pode ministrar normal, até junto com o Cocidex, tá? Uma coisa não influencia na outra. Então, se você acha que ela tá com ácaro de traqueia, tá fazendo às vezes aquele sonzinho tipo, tá? Você pode fornecer, tira esse pássaro, não deixa esse pássaro no frio, não deixa esse pássaro com sementes, tá? Com poeira na gaiola, tá bom? Que agora no frio o ácaro vem através de poeira, vem através das correntes de ar frio, tá bom? Então você vai ter que deixar esse pássaro num lugar quente, o mais quente possível, tá bom? Daí pode fornecer para essa fêmea aí, você dá o Ivomec, depois você pode fornecer uns 10 dias de hidrovite para ela, para dar uma fortalecida na imunidade dela. Pode fornecer um pouco de própolis na água, tá bom? E verduras, tá? Se a sua fêmea pegar verdura, pode oferecer verduras como tanzagem, almeirão, tá? Que vão ajudar a sua fêmea também, fechou? Um grande abraço, então. O mundo pássaro e acessórios, beleza, amigo? Amigo, meu ticão tá com um pelote na cabeça, o que pode ser? Amigo, provavelmente o seu tico-tico tomou aí uma picada de algum inseto, tá bom? Ou pernilongo, ou mosca, alguma coisa. E às vezes ocasiona de ficar uma bolha, como se fosse uma bolha de água, tá na cabeça, fica bem inchadinha, cheia de água. Você pode pegar esse pássaro, tá bom? Pode pegar ele na mão, furar essa bolha, deixar vazar toda essa água e passa iodo, tá bom? Iodo mesmo que a gente compra na farmácia, não para tomar, é iodo que você de contato. Passa ali em cima, provavelmente vai resolver já o seu problema, tá bom? Se não resolver, você vai passar uma pomadinha chamada Nebacetin, tá? No local ali onde está inchado, e esperar pelo menos uns 2-3 dias, tá bom? Se voltar a inchar com a aguinha, você fura de novo. Agora, se persistir, aí é interessante você entrar com um antibiótico, tá? Um Avitrim, um Enroflex aí, você entra com Enroflex 10%, 3 dias, tá bom? Provavelmente vai resolver isso aí se for alguma infecção bacteriana devido à picada, tá? Que às vezes acontece com o tico-tico, mas eu acredito que você não vai precisar de usar antibiótico, tá bom? Só aí com você pegando, furando, passando ou a pomada ou o iodo, você já vai resolver o seu problema, beleza? Um grande abraço então. O Luiz Paulo Teixeira, beleza, Luiz? Boa noite, Aleu. Ouvi falar que ração de gato é boa para tico-tico, é verdade ou mito? Luiz, sai fora disso, cara, tá? Ração de gato é uma formulação totalmente diferente, o tipo de proteína utilizada é totalmente diferente. Cara, muito conservante, tá? É feito com um bicho totalmente diferente do tico-tico, tá bom? Então, cara, esse negócio de ficar querendo dar... Não é porque o pássaro come uma coisa, tá? Que aquilo faz bem pro pássaro, entendeu? Não tinha às vezes vídeo que nego dava cerveja, passo preto tomando cerveja, passo preto tomando pinga? Quer dizer que a pinga faz bem para ele porque ele come? Não, entendeu? Então assim, não é tudo que o passarinho come às vezes em cativeiro que quer dizer que faz bem para ele, tá bom? E ração de gato não foi feito para passarinho, para tico-tico. Ração de gato é formulado para gatos, tá? O pessoal que fica aí falando de nutrição, de dar uma ração, não conhece nada de nutrição, tá bom? Pessoal, existem estudos, existem livros, tá? Para vocês lerem sobre nutrição. Cada monogástrico é uma coisa, tá bom? Pássaros aí, animais ruminantes é outro tipo de alimentação, porque tem outras formas metabólicas, tá? De outra forma que são absorvidos os nutrientes. Existem aminoácidos essenciais para gato, aminoácidos essenciais para cães, aminoácidos essenciais para cachorro, para pássaros, entendeu? Cada categoria de animal, cada tipo de animal tem um tipo de aminoácido específico, tá? Que é mais importante na dieta deles. Até dentre as aves você vai ter a diferenciação entre rações para pássaros de porte, de cor, de canto, tá bom? Por quê? Porque esses aminoácidos são manipulados de acordo com as necessidades, às vezes das raças, mesmo dentro da espécie, entendeu? Então, pessoal, é muito simplista. Às vezes o pessoal vai passando, internet, infelizmente ou felizmente, né? De uma certa forma, você tem um conhecimento de qualidade também acessível, mas você tem um conhecimento aí bem amador acessível também. Então o pessoal passa muita dica aí que é uma furada. Se você continuar seguindo isso daí, às vezes por longo tempo, você vai ver que seu pássaro você vai ter problema sério na sua criação, tá bom? Então não, ração de gato não é para você ficar dando para tico-tico. Existem rações para tico-tico, existem rações para pássaros,
E para pássaro você dá comida de pássaro, beleza? Não adianta você querer dar comida de gato para passarinho, tá bom? É quase que, vamos dizer assim, uma estupidez da gente, entendeu? Então vamos filtrar um pouco o que a gente escuta, tá bom? Pra gente não cair aí nos absurdos, entendeu? É a mesma coisa daqui a pouco falar pra gente que ração de peixe faz bem também, aí a gente vai começar a dar ração de beta para os passarinhos comer porque ele come, entendeu? Então não funciona bem assim, fechou? Um grande abraço então. O Anderson Vieira, beleza, Anderson? Vamos lá. Quero parabenizá-lo pela pessoa que você é, tirar o seu tempo para nos ensinar a tua experiência. Te admiro muito, que Deus te abençoe a cada dia mais. Obrigado, amigo, igualmente. Ale, minha pergunta é, tenho 4 canários da terra, todos com muita fibra, mas eu dou sementes e farinhada CC 2030. Quero saber de você se consigo e seria ideal eu dar estrusada a eles, com o Top Life. E também todo mês administro a eles por 10 dias o própolis aquoso, ou coloco eles para dormir às 6 e às 5 da manhã já tiro eles do quarto onde dormem para pôr eles no prego. E também toda semana eu faço um rodízio para eles não só cantarem em um lugar. O que você acha desse manejo? Obrigado, que Deus te abençoe cada dia mais pela pessoa humilde que você é. Tá bom, valeu amigo, obrigado por você também, um grande abraço. Cara, é o seguinte, eu acho interessante você fornecer o Top Life para eles sim, tá? Estrusado é muito interessante você colocar. Você está dando a CC 2030, que é uma boa farinhada também, eu também utilizo aqui também na época reprodutiva. E em relação às sementes, você deve sempre continuar com as sementes, tá? Lembrando que o canário é um pássaro granívoro na sua maioria, tá? Então é muito importante que você forneça uma mistura de sementes para os seus pastos, para que eles realmente tenham uma saúde de qualidade, tá? Em relação ao manejo de dormir, perfeito, o própolis pode continuar também. Mudar também de local para eles não acostumar só a ficar no prego, tá ótimo também. Uma coisa que eu não sei se você já dá para eles tudo é dar areia, tá bom? É importante você dar areia pro canário da terra por causa da moela deles, tá? O canário ele gosta bastante de areia, então se você não coloca, comece a colocar areia para os seus canários e também coloque verduras para ele, tá? Verduras como almeirão, tanzagem, couve, tá bom? Agrião, etc., que é muito importante para a saúde dos canários, fechou? Assim como a quirela, às vezes o pimentão tem que tomar cuidado, se você tiver como plantar num vaso na sua casa, tá? Que ele não tiver tanto agrotóxico, você puder dar um pimentão de forma natural, pode fornecer para eles também, que faz bem também, acaba dando carotenoides para eles, fica com a cabeça bem vermelha, aquela coloração bem amarela, bonita, fechou? Um grande abraço então. O Tony Tenório, beleza Tony? Ale, minha tipo fêmea está com muda encruada e ela está pronta. Tem algum problema caso ela comece a pôr ovos? Tony, eu não aconselho você, cara, a colocar essa fêmea para reproduzir, a não ser que ela comece a botar realmente, tá bom? Porque uma fêmea que não fez uma muda correta, ela pode estar aí com problema nutricional, tá? Tanto de absorção de nutrientes, quanto até mesmo a ração que você está dando não está sendo suficiente para suprir as necessidades dela, tá bom? Então, não é interessante deixar uma fêmea desse jeito reproduzir. O que você tem que fazer com essa fêmea? Trava essa fêmea, se você tiver tipo cantando, leva para outra casa, não deixa no lugar que você está aí, tá bom? E entra com hidrovite nessa fêmea, ou então com uma papa de ovo, você mistura com um Aminomix PET, tá bom? Forneça para essa fêmea pelo menos aí uns 2 meses de alimento rico em aminoácidos, para ver se você consegue induzir ela a entrar em muda de pena, tá? Fazer uma muda perfeita, uma muda boa, que ela volte totalmente empenada. Outra coisa, você não coloque ninho para ela, não estimule essa fêmea de forma alguma, tá? Agora a sua fêmea está pronta lá para setembro. Então trava essa fêmea, se possível encapa ela, tá bom? E entra aí com uma alimentação de qualidade para essa fêmea. Se você não dá estrusada, entra com uma estrusada urgentemente nessa fêmea, tá? Para que você faça ela fazer uma muda boa antes de entrar no período reprodutivo. Porque às vezes você entrar com uma fêmea com muda encruada no período reprodutivo, você pode até reproduzir com a sua fêmea, mas você vai comprometer bastante a saúde dela e vai comprometer bastante a vida útil dessa fêmea, tá bom?
Tanto quanto você pode também ter um problema aí de uma baixa imunidade na fêmea por causa de isolamento térmico, etc. E aí você às vezes até perder a fêmea durante a período de temporada reprodutiva, fechou? Um grande abraço então. Vamos lá, o Francisco Claudionor de Sote Maria, beleza amigo? Vamos lá. Boa noite, irmão. Meu filhote de azulão com 22 dias está com um pouco de cansaço. Tá, Francisco, é o seguinte, é interessante você estar analisando as fezes desse pássaro, tá? Se as fezes não estão aquosas, se as fezes estão perfeitas. Outra coisa, é interessante você ver se esse pássaro seu tá se alimentando de alguma estruzada, tá? De uma boa estruzada. Se você está dando uma mistura de sementes rica em variedades também para esses filhotes, tá bom? Outra coisa, não deixe esses filhotes no tempo frio, tá bom? Que vai atrapalhar bastante o filhote, principalmente com a imunidade baixa que eles têm. Verifique se esse filhote seu não está às vezes com um problema de ácaro de traqueia, tá bom? O filhote não está, quando voa, fica fazendo esse barulhinho, tá? Provavelmente seja ácaro de traqueia agora nessa época. Entra com um suplemento chamado hidrovite, tá bom? Dá pelo menos uns 30 dias para esse filhote aí na água. Troca todos os dias com rigorosidade, entendeu? E pode pingar aí umas 2 gotas, 3 gotas de própolis junto também nessa água para aumentar a imunidade do seu pássaro. E joga ele num gaiolão, tá bom? Coloca o filhote num gaiolão que vai ajudar ele também com relação a desenvolvimento aí do peitoral, tá? Dos músculos aí de voo e por consequentemente, tá? Você melhora a questão respiratória deles, porque ele precisa também desenvolver a parte de sacos aéreos, tá bom? Que no pássaro o pulmão funciona diferente da gente, não é um pulmão retrátil, é um pulmão mais fixo, tá? Ele não tem tanta mobilidade, então depende realmente do movimento dos músculos de voo para que haja esse desenvolvimento aí da função respiratória correta no filhote. Então coloca num voador que vai ajudar bastante também esse filhote, beleza? Um grande abraço então. Vamos lá, o CMT Rafael Fante, beleza amigo? Ali, nessa época de muda, pode ficar passeando com os trincas ou só na época de canto? Rafael, época de muda de penas, não fique passeando com o trinca-ferro, deixe o seu trinca-ferro o mais quieto possível, para que ele faça uma muda ininterrupta, tá? E para que você também não tenha surpresas, cara, porque nessa época muita gente às vezes erra, tá? O passarinho tá com a testosterona baixa, fica passeando com o passarinho, aí acontece o que? Às vezes leva o passarinho pro mato para dar uma volta, tomar um sol, de repente aparece um gavião, dá um rasante na gaiola, aparece algum bicho, o passarinho assusta com alguma coisa, e como ele tá com a testosterona baixa, aquela mensagem de susto dele fica mais forte, tá? E aí você pode gerar um trauma no seu passarinho de alguma coisa. E aí quando o seu passarinho está quente, muitas vezes quando ele se depara novamente com aquele fato que ocorreu com ele quando ele estava mudando de pena, ele ficou assustado e travou, às vezes ele começa com aquele pássaro sistemático, que você leva, o passarinho cisma, leva para fora, ele vê um gavião, vê uma nuvem, vê algum bicho diferente, o passarinho trava, não quer mais cantar, leva para a roda, o passarinho fica cismado. Isso tudo é devido às vezes a manejo errado, tá bom? O pessoal fica manejando o passarinho fora da época. Então, hora de você levar passarinho para andar ou disputar é quando o passarinho está quente, com a testosterona alta, tá bom? Ele já é feito dessa forma já, beleza? Porque na época que ele está com a testosterona alta, eles brigam, eles entram em combate, tá bom? E eles não sentem, eles se recuperam rapidamente desses confrontos, embates na natureza devido à testosterona estar alta, fechou? Grande abraço então. Vamos lá, o Sebastiana Carlin, beleza Sebastiana? Onde comprar um Chechel? É caro, moro perto de Poços de Caldas, MG. Sebastiana, não é todo criador que trabalha com Chechel, tá? Eu não conheço um criador que trabalha com Chechel diretamente. Então o que acontece? Aí em Minas tem criatórios comerciais que eu tenho certeza que devem trabalhar com Chechel. Você vai ter que entrar na internet, entrar no Google e digitar criatórios comerciais de passariformes em Minas Gerais, tá? E aí você vai ter que ligar para esses criatórios, tá? E perguntar quais as espécies que eles criam, tá? Pedir o e-mail, por quê? Porque muitos criatórios, às vezes na página oficial deles, eles colocam as espécies mais procuradas apenas, como se eles fossem criadores. Eu já tive a oportunidade de ligar para criatório
que na página deles tinha 10 espécies, mas o cara criava mais de 100 espécies legalizadas, entendeu? Inclusive espécies ameaçadas de extinção como a araponga. Então, nada melhor do que você ligar para o criatório, que às vezes os caras criam, tá, o Seychelles, mas como às vezes existe um público já seleto que adquire essas aves, a pessoa às vezes ela não coloca que tem disponibilidade, porque vamos dizer assim, todo o plantel dela ou todos os filhotes que ela reproduz já tem destino, já tem pessoas já que acabam adquirindo essas aves, entendeu? Mesmo às vezes para exportação e etc. Então às vezes a pessoa não divulga. Por isso é interessante você estar entrando em contato com os criatórios. E se você que é criador também está aqui no canal, cria espécie, pode deixar no comentário que aí eu dou uma ênfase aqui no canal a respeito de você, se você cria essa espécie aí, fechou? Um grande abraço então. O Washington Zeda, beleza Washington? Boa noite, irmão Alexandre, boa noite, amigo. A temporada de reprodução para o tico-tico e trinca-ferro vale para todos os estados brasileiros? Eu moro em Alagoinhas, Bahia. Qual a melhor época para essa região? Obrigado, um grande abraço, fica com Deus. Washington, não vale para todos os pássaros em território nacional, tá? Por quê? Porque a gente tem variação climática dentro dos estados, região nordeste, região sudeste, tá? Região norte. Existem diferenças aí em relação a clima, tá? E os pássaros eles se reproduzem de acordo com o clima, ou seja, numa região onde começa a temporada de chuva, de calor, a maioria das vezes os pássaros vão começar a reproduzir nela diferente. Tipo aqui no sudeste, bigodinho, coleirinha, etc. Às vezes a gente fala, né, setembro até fevereiro. Porém, quando entra a temporada de frio aqui, muitos pássaros, principalmente às vezes bigodinhos, algumas espécies de esporofila, migram dessa região, vão para a região nordeste, tá bom? Ou vão para a parte aí de Goiás, etc. E lá, devido ao clima ser mais controlado, ser um clima mais quente, começam às vezes a reproduzir durante outros meses do ano, tá bom? Como abril, às vezes maio, existem esporofilas reproduzindo em outros estados brasileiros. Assim como outros pássaros também de estados às vezes que são mais quentes, tá? No Rio de Janeiro, às vezes tem pássaros que reproduzem, tico-tico, por exemplo, reproduz durante um tempo mais longo, tá bom? Em algumas regiões onde você tem um clima mais quente, tá? Então, na sua região, o que você deve observar? O tempo que os pássaros estão reproduzindo na natureza. Se o tico-tico está reproduzindo, se o coleira está reproduzindo aí na natureza, tá? Na sua região. E se os trinca-ferros por acaso estão cantando bastante aí na sua época, provavelmente você vai marcar essa época como um período reprodutivo deles, tá bom? Agora, se você não vê os pássaros da natureza se reproduzindo nesse período comum, que vai de setembro a fevereiro, provavelmente na sua região existe um período reprodutivo diferente, tá? Que vai ser marcado aí meio que com a época do calor e das chuvas, tá bom? Aí você vai ter que observar, porque muda de lugar para lugar, tá bom? Um grande abraço então. Mas a regra basicamente funciona a mesma, tá? Se tiver um período aí de luminosidade maior, tipo, se tiver horário de verão onde você entra, o dia está mais longo, a partir do momento que o dia começa a ficar mais longo, começa a temporada reprodutiva, que o pássaro é estimulado pelo fotoperíodo, ou seja, pela quantidade de luz diária dele. Quando aumenta esse fotoperíodo, os pássaros automaticamente começam a entrar em período reprodutivo, fechou? Grande abraço então. O Romeu Fersosa, beleza Romeu? Última pergunta de hoje é sua. Ale, boa noite. O que você acha das espécies denominadas mutações? Exemplo, tico-tico ou trinca-ferro brancos. E você sabe explicar como começou isso de mudar as cores dos pássaros? Parabéns mais uma vez pelo trabalho que você faz, nota 10. Valeu, Romeu. Romeu, só uma observaçãozinha, cara. Não é espécie denominada mutação, tá? As mutações podem ocorrer em qualquer espécie e ocorrem em quase todas as espécies, tá bom? Não é um pássaro diferente, é um pássaro da mesma espécie e a mutação ocorre aí como se fosse uma variedade genética, assim como ocorre às vezes na onça pintada, que a onça preta na verdade é o mesmo indivíduo, é a mesma espécie, mas com uma mutação melânica, tá? Onde aí os pigmentos acabam ficando mais puxados para o preto, tá? Então, isso acontece também em gaviões, em várias espécies, tá bom? O que acontece? O que eu acho em relação?
Eu acho bem interessante, tá? Existe um pessoal que gosta bastante de trabalhar com a parte de mutação. Não é o meu caso, porque a minha parte realmente é canto. Eu gosto de pássaros mais aí pela questão de canto, tá? Não tanto assim a parte estética do pássaro. Logicamente que a gente quer pássaros bem empenados, bonitos de pena, tudo. Mas a minha prioridade realmente é canto, assim, sabe? Ou passarinho de fibra ou qualidade de canto, tá? Em relação a como começou a mudar a cor, não teve começo. Isso sempre existiu na natureza. O que acontece é que na natureza esses indivíduos que são muito diferenciados às vezes, eles acabam sendo o quê? Por uma certa seleção natural, tá? que ocorre, eles acabam sendo mais predados, tá? Porque você imagina um tico-tico branco, um trinca-ferro branco, na natureza ele é bem mais difícil de você esconder ele do que um outro trinca-ferro que tem um verde oliva, que quando ele está de costas, por exemplo, na vegetação, e um gavião está passando, um predador, uma cobra ou qualquer outro tipo de predador, fica mais difícil de você visualizar um bicho que é verde num substrato verde. Mas um bicho que é branco num substrato verde, ele é muito mais facilmente identificado. Então, automaticamente, esses indivíduos acabam sendo mais predados na natureza. E algumas mutações, por exemplo, né, como assim, o albinismo, acabam fazendo com que gerem indivíduos um pouco mais fracos, tá? São pássaros que não suportam tanta luz, tá? São pássaros que têm alguns problemas genéticos também associados a essa mutação de cor que eles têm. Então, por isso que às vezes você não vê muito na natureza. Mas no ambiente doméstico, como a gente não tem essa seleção, não existe a predação, etc., esses indivíduos acabam sobrevivendo. E aí, né, gera a possibilidade do criador que gosta da mutação desenvolver essa parte genética também de mutação, tá? E aí começam a se selecionar matrizes, ou sejam pássaros que sejam ou portadores ou que também, além de portadores, expressem nos seus F1, F2 filhotes que manifestem a mutação, tá? Que manifestem o fenótipo, tá bom? Que às vezes ele tem o genótipo, mas ele não manifesta o fenótipo, tá bom? Devido a ser recessivo. Mas hoje em dia muita gente já mediante cruzamento já estão compreendendo, tá? E selecionando os casais que passam para frente a mutação. Isso no caso das mutações que são genéticas, porque existem mutações que são realmente mutações espontâneas, tá? Que não são devido a cruzamento. Mas as genéticas o pessoal já está trabalhando bem legal com esse cruzamento e fazendo aí uma grande quantidade já de pássaros aí mutação, tá bom? Então basicamente é isso, tá? Que você perguntou. E se tiver alguma coisa mais específica, depois vocês me perguntam, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Curta, inscreva-se, compartilhe e deixe a sua dúvida que assim que possível estarei respondendo para vocês. Valeu!